Bom dia, boa tarde ou boa noite, como diria o meu amigo Vitinho. Se você está aqui, você está no melhor canal possível para estar no YouTube, que é o canal dos Adolas, e eu vim trazer um pouquinho do que eu penso sobre... Eita, peguei no microfone. O que eu penso sobre o tema do nosso mês, que o passado foi bom, mas o futuro nos empolga. Eu achei maravilhoso esse tema, porque é algo que não só nós, adolescentes, estamos vivendo com a troca do ano, mas toda a nossa igreja, o nosso ministério está vivendo junto conosco. Caso você não saiba, o nosso pastor organizou, acho que 2 dias, um após o outro, cheio de ministrações sobre rompimento de ciclos e o futuro que nos espera, né? E a palavra que eu tenho para vocês, ela não é uma palavra muito levinha, mas ela é uma palavra muito boa que vem direto do coração de Deus para nós. E eu espero que você possa ouvir com temor. Lá em Gênesis 18, é contada a história da destruição de 2 cidades, Sodoma e Gomorra. No versículo 20 diz que o Senhor disse a Abraão que as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas que o seu pecado é tão grave que ele vai descer para ver se o que eles têm feito se corresponde às acusações que chegam até ele. E aí ele continua conversando com Abraão, que era um amigo dele. Caso você não tenha visto, eu falei sobre isso no último devocional que eu gravei. O Senhor vai dizendo mesmo os planos dele de trazer juízo àquela cidade, porque eles estavam cheios de maldade e perversidade, sabe? Todo tipo de imoralidade, todo tipo de pecado recorria sobre aquelas cidades e não havia outra maneira, senão a destruição. No capítulo 19, no versículo 16, diz o seguinte: como ele hesitava, os homens agarraram Ló e a sua mulher e as suas filhas pela mão, tiraram-nos dali e deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Ló, ele era um parente de Abraão e ele também tinha uma certa relação com Deus, e Deus prepara anjos para levar ele e a sua família daquela cidade que seria destruída. Caso você não saiba, existem alguns versículos, alguns capítulos e versículos da Bíblia após esse tempo que comprovam que nessa época Ló era um homem muito rico e ele era muito influente naquela cidade acho que era de Sodoma ou era Gomorra, alguma das duas. Ele tinha muito sucesso, ele tinha muita prosperidade e muitas terras naquele lugar, sabe? Era realmente um local de conforto para ele, por mais que estivesse sendo perversa, ele tinha muito sucesso naquele lugar. E o Senhor deu uma instrução clara através dos anjos, né? No versículo 17 também diz o seguinte: assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à sua vida, não olhe para trás, nem pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será exterminado. E você pode até me perguntar: Clara, mas por que você está me trazendo essa história se a gente vive numa nova e superior aliança e Deus não executa mais juízo dessa forma hoje em dia? Eu te trago essa palavra porque eu queria te trazer uma verdade. Independentemente do tempo, quando você decide se afastar do Senhor e dos caminhos dele para a sua vida, você corre para a destruição. E não tem outra maneira mais leve de dizer isso, mas você corre para a destruição. Talvez como não seja tão aparente como foi em Sodoma e Gomorra, que eles seriam destruídos e aniquilados. Mas você corre para a destruição e você corre para esse lugar que não vem do Senhor, sabe? E todas as vezes que nós estamos afastados de Deus, nós ficamos doentes, porque nós não nascemos para isso. Assim como Adão e Eva, quando se separaram de Deus, começou a ter dores e doenças, nós também somos do mesmo jeito, porque nós fomos criados para sermos dependentes do Senhor. E no versículo 18, Ló, ele vai duvidar da capacidade dele de fugir daquele lugar. Ló, porém, lhe disse: não, meu senhor, o seu servo teve o seu favor, e a sua lealdade comigo foi grande ao poupar a minha vida, mas não consigo fugir para as montanhas sem que a destruição me alcance e eu morra. Nesse momento, Ló, ele só conseguia enxergar a sua própria capacidade, sem entender que era o Senhor que estava o livrando daquele lugar. Nós, da mesma maneira,
tentamos correr das coisas dessa vida com a nossa própria força. Então nós ficamos doentes mentalmente falando. Nós ficamos afastados de Deus e nós não conseguimos perceber que a única maneira de sair desse lugar ruim é se apegando ao Senhor e confiando nele. Porque se ele deu uma instrução, é porque ele quer que nós obedeçamos e ele sabe que nós podemos obedecer. Assim como nessa época, Deus deseja nos livrar da destruição que acontece quando estamos distantes dele. Talvez o caminho da destruição não seja aparente como em Sodoma e Gomorra, mas pode acontecer sem que percebamos. Eu queria que nesse momento você fizesse uma análise da sua vida e percebesse se você tem estado no lugar de conforto e sucesso mais longe de Deus ou no lugar onde Ele quer que você esteja. É necessário sair do lugar de conforto para ir ao lugar certo. Eu sei que Deus deseja para nós muitas riquezas e prosperidades. A vida em abundância é o que Ele deseja para nós. Mas existe a maneira correta de viver essas coisas. Existe o lugar certo para viver as coisas de Deus para a sua vida. E eu posso te assegurar que não é distante dele que você vai conseguir obter o sucesso, o pleno sucesso da sua vida. É apenas no centro da vontade de Deus que nós conseguimos perceber isso. Ló tinha muitos motivos para desistir de avançar e sair do lugar de conforto, porque ele era confortável estar num lugar de sucesso, num lugar de prosperidade. Mas ele estava distante de Deus, assim como todo aquele povo. E eu te pergunto hoje, você quer sair desse lugar de conforto? Porque não vai ser fácil, mas vai ser necessário. Lá em Lucas 5, no versículo 11, na verdade no versículo 10, vamos um pouco antes, diz o seguinte: pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Então era Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João no barquinho, isso mesmo. E Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram os seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. O Senhor deseja que nós deixemos tudo, sabe? Que a gente realmente arraste os nossos barcos. Eles viveram um tempo de prosperidade muito grande naquele momento. Essa é a pesca maravilhosa que Jesus, na verdade, né, traz eles à realidade e fala: vai do outro lado e faz a sua pesca novamente. Eles haviam feito isso a noite inteira. Você pode ler Lucas 5 no seu momento de devocional hoje. E você vai perceber que a vida de Pedro, Tiago e João era pescar. Eles sabiam o que eles estavam fazendo. Eles sabe quando você tem um hábito e você sabe o que você está fazendo? Você sabe exatamente como você chega no propósito que você deseja? Eles sabiam pescar. Eles não eram pessoas novatas nessa área de pescaria. Mas Jesus trouxe um novo olhar sobre isso. E quando eles veem a verdade de que Jesus é o Salvador, de que Jesus é o Messias esperado por eles há tanto tempo, eles perceberam que eles não precisavam mais daquilo porque eles encontraram o seu Senhor. E talvez não tenha sido fácil, porque também é um lugar de conforto. Eu acredito que você estar fazendo o que você sabe fazer é mais confortável do que o desconhecido que você nunca fez na vida. E se você continuar lendo os evangelhos, o que eu estou te incentivando a fazer, você vai ver que realmente era a primeira vez que essas pessoas estavam entrando em contato com o ministério de Jesus. E eles erraram muito, mas eles não retrocederam em nenhum momento. Eles tentaram retroceder, tentaram achar que estava tudo perdido, mas Jesus trouxe a realidade: ei, você não saiu desse lugar. Porque por mais que você erre, você volta ao lugar e você recalcula a rota. Mas você não volta para pescar, você não volta para a cidade, você não volta para o sucesso que é aparente, mas não é verdade. Sabe? Às vezes a gente está tão acostumado a fazer o que nós sabemos que nós esquecemos que o Senhor nos chama para algo novo. Também a gente pode voltar para Gênesis 19, no versículo 26, que diz que a mulher de Ló, porém, olhou para trás e se transformou em uma coluna de sal. Infelizmente, ela fez isso
o que realmente tinha dito que não era para ser feito. Na verdade, foi uma das únicas coisas que os anjos falaram para eles, né? Não olhem para trás e fujam. E foi exatamente o que a mulher de Ló fez. E o meu desejo hoje, a minha oração hoje para você, é que você não olhe para trás. Porque pode até ser tentador você olhar para trás, mas Jesus nos chama para olhar para frente. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, diz: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já se passaram, e eis que se fizeram novas todas as coisas. Nós tínhamos uma vida antes de Jesus chegar, mas a partir do momento que nós temos fé nele e aceitamos ele em nosso coração, tudo se faz novo. Não é só vir à igreja num domingo, que é um novo hábito que você vai ter. Não é só ter como que eu posso dizer? Falas crentes e jeito de ser crente. Não é só isso que vai mudar em nós, mas é o nosso coração que vai mudar de lugar. Porque também diz que nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então é uma nova realidade, é um novo tempo. E a gente pode até ter tido experiências boas no passado, mas se a gente não tinha Cristo, de nada importava, sabe? É necessário tomar posse dessa realidade, deixando o velho para trás. Às vezes a gente fica tão focado no nosso passado, nos nossos erros, naquilo que nós fizemos de bom, que nós não conseguimos entender que a nossa nova realidade está em Cristo, sabe? E não é um momento da sua caminhada com Deus, é um caminho constante que a gente deve seguir. Eu cometi muito o mesmo erro várias vezes no início da minha caminhada com Jesus, porque eu não tive o privilégio de não ter um testemunho. Eu me afastei de Deus quando eu era mais nova, eu me desviei dos caminhos do Senhor, eu fiz coisas erradas, e hoje eu entendo que o Senhor me perdoou de todas essas coisas, porque o seu amor é infinito. E hoje eu entendo que eu vivo uma nova realidade, mas eu errava muito no início, pois eu ficava tentando consertar esses erros, e é uma coisa que nós nunca podemos fazer pela nossa própria força, sabe? A gente também pode pensar que é um momento da nossa caminhada, não, porque hoje eu decido viver a realidade de Deus na minha vida e não olhar para trás e só olhar para frente, mas amanhã eu vou olhar de novo. Não é assim que acontece, não é desse jeito que a banda vai tocar. O Senhor nos chama realmente para sermos constantes na caminhada com Ele, sem olhar para trás. E é isso que diz em Filipenses 3, no versículo 12 ao 14. Hoje nós lemos bastante a Bíblia, graças a Deus. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Isso era Paulo dizendo às pessoas. Paulo, que já tinha uma grande bagagem espiritual. Ele tinha propriedade para dizer o que estava dizendo. Ele já era velho na fé praticamente. Mas ele falou, talvez eu não tenha alcançado ainda, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Essa é a nossa realidade. Não é um momento da sua vida, da sua caminhada com Jesus, que você vai tomar posse e pronto. Você tem que viver prosseguindo para o alvo, viver olhando para frente e não para trás. Pois nós devemos nos esquecer do que Deus já se esqueceu. Se a gente for olhar para trás, que seja para a gente se inspirar em fazer melhor no futuro. É isso que vai nos animar. É a gente entender com os nossos erros, a gente tirar algo bom disso. Poxa, no passado eu fiz algo de errado, agora eu tenho a oportunidade de não fazer novamente. Poxa, lá atrás eu consegui ter uma atitude muito boa, algo muito louvável, algo muito nobre. Então agora eu já sei que eu tenho a capacidade de fazer mais ainda, sabe? Eu espero realmente que você tenha sido tocado por essa palavra, não pelas minhas palavras, mas pela palavra de Deus, de entender que as coisas velhas ficaram para trás. Existe também uma linha muito tênue
entre nós cristãos, porque nós já vivemos muitas coisas gloriosas em Deus. Nós que somos pentecostais, que somos pessoas da fé, nós já vivemos muitas coisas gloriosas na presença de Deus. Já tivemos experiências muito boas, já vivemos avivamentos muito bons. A humanidade já provou muito da glória de Deus. E às vezes nós temos o hábito de olhar para trás e ficar olhando para lá, contemplando o que já se passou. Mas eu tô te dizendo hoje que existe a oportunidade de viver coisas ainda maiores em Deus. Se os discípulos ficassem só olhando para o que Jesus fez, os milagres que ele fez, palavra por palavra, eles não fariam coisas ainda maiores como Jesus prometeu que eles fariam. Então que hoje você contemple o Senhor, olhe para Ele, prossiga para o alvo. E se você for olhar para trás, que seja para se inspirar e fazer algo muito melhor no futuro, porque é isso que o Senhor espera de nós. Eu espero que você seja abençoado pela prática dessa palavra. E é isso. Até mais. Até a próxima.